Saúde Especial, Rádio Verdes Pampas, mais uma vez aqui trazendo informações muito importantes para nossos ouvintes, toda a região central do estado, aqui a região missioneira do estado do Rio Grande do Sul, a região da Campanha. Hoje nós temos essa alegria e satisfação de ter o nosso deputado federal, que é ligado muito à área da saúde, né, deputado? Seja bem-vindo ao programa, nosso programa nessa manhã. Prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, doutor Sérgio. Muito obrigado a oportunidade de a gente estar na Verde Pampa aí, Verdes Pampas, né, falando para Santiago, para toda essa grande região aí da fronteira. Deputado, a gente sabe que o senhor é muito ligado à saúde, é médico, né? Foi secretário de Saúde do Rio Grande do Sul e conhece muito esse assunto. Mas nós recebemos agora uma informação que foi aprovado, o senhor deu parecer favorável, né, na Comissão de Saúde da Câmara, sobre o direito da criança e do adolescente à saúde mental pelo SUS, né? E esse projeto parece que foi aprovado, que é da autoria da senadora Damares Alves, que dispõe sobre o direito da criança e do adolescente à saúde mental no âmbito do Sistema Único de Saúde. E então, no seu relatório, o senhor revela, né, um cenário alarmante na população mais jovem em relação à questão do suicídio, né? Nós aqui na nossa região a gente tem problema grave com o suicídio, mas aqui o senhor coloca que o suicídio foi a terceira maior causa de mortalidade na faixa etária de 15 a 19 anos e a quarta para de 20 a 29 anos. E apresenta um crescimento de 42% de 2010 a 2021, com grande tendência em aumento após o início da pandemia. Deputado, assim, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as causas, né, por que desse crescimento do suicídio, que é um problema para a saúde pública importantíssimo, que muitas vezes é ignorado pelas nossas autoridades sanitárias. A questão do suicídio, ele é tratado como um tabu, né? A imprensa praticamente não fala, né? E quando acontece alguma personalidade, alguma pessoa famosa suicida, leva tempo para saber que houve o suicídio, né? Então, na verdade, nós temos uma epidemia de violência e de violência autoinfligida, né, no Brasil e no Rio Grande do Sul não é diferente, até porque é o estado que tem o maior número de suicídios do Brasil É verdade. proporcionalmente, né? O Rio Grande do Sul tem o dobro da média nacional, né? As causas, a gente pode discutir, mas tem a ver um pouco com algumas regiões, algumas etnias, né, onde é mais comum, tem uma questão cultural, mas isso tem uma tendência, na verdade, a depressão está atrás disso, né? Os jovens, e tem aumentado muito nos jovens, né? Mais do que nas outras faixas etárias, nos adolescentes, principalmente. Até crianças, né? Mas principalmente adolescentes. Então, qual é a causa disso, né? Na verdade, a pandemia impulsionou isso, né? Impulsionou a ansiedade, né? Uma ansiedade maior, depressão, isolamento social, né? E com isso, houve uma progressão disso para o suicídio. O suicídio não acontece numa pessoa que está feliz da vida, né? Ela acontece numa pessoa que está deprimida, principalmente deprimida, né? E as crianças e os jovens adolescentes, eles oscilam muito de humor, né? O humor nos adolescentes, ele é cíclico e muda muito rápido, né? Da alegria para a tristeza, da depressão para a euforia, né? Isso ocorre em função dos hormônios também, também oscilam muito. A produção de hormônios tem um ciclo todo alterado no período da adolescência, que leva o adolescente a ter um comportamento alterado também, tende a ter um comportamento alterado, né? E tem até um psiquiatra argentino que cunhou o termo a síndrome da adolescência normal, né? A adolescência normal ela é feita de altos e baixos, de períodos de depressão, de períodos de euforia, de agressividade, né? Isso tudo toma um vulto maior num período de isolamento social como foi a pandemia. E também, né, no mundo que nós vivemos agora com a internet, né, o bullying, no cyberbullying, né, o bullying através da internet,
que é uma coisa monstruosa, né? Já é monstruoso um bullying com uma criança numa escola, com um grupo de colegas e tal. Imagina o bullying feito numa escala colossal, com milhares de pessoas assistindo, né? Isso leva as crianças, os jovens adolescentes são ingênuos em grande parte, entram na conversa que vem pela internet de pessoas mal intencionadas que procuram criar chantageá-los, né, em função de coisas que ele faz. Então é um processo que tem a ver com a natureza humana, mas tem a ver também com momentos que o ser humano vive, como esse que foi da pandemia, e a questão da internet, do bullying, do cyberbullying, a tendência para o isolamento também que tem o smartphone, né? A criança ficar ali só, o adolescente ficar mais no smartphone do que no mundo real. Então, tudo isso contribui, né? O Uhum. que nós temos que fazer, eu sou autor da lei que cria a proteção maior, a violência contra a criança e adolescente, inclusive transforma em crime hediondo, né? Inclusive o cyberbullying, tipifica o cyberbullying, né? Tipifica o bullying e o cyberbullying, mas principalmente o cyberbullying passa a ser um tipo de crime hediondo também, né? E aí com penas mais altas, que praticamente transforma, aumenta as penas de todas as formas de violência com dano físico para as crianças, né? É, enfim, é uma lei que trata, inclusive, da violência nas escolas, como prevenir. Agora nós tivemos esse episódio lá em Estação, né, de um jovem adolescente que entrou na escola e matou duas crianças, né? Isso tem que ter uma forma de prevenção disso aí. Então, se estabelecer protocolos de prevenção cada município ter o seu o prefeito, a prefeitura, né, o município liderar um processo de reunião com todas as escolas para criar protocolos de segurança, né? Junto Uhum. com órgãos do Estado, junto com as secretarias do município, e criar alarmes, criar condições de resolução de conflitos sem violência dentro da escola, mediadores de conflito dentro da escola, de sistema de alarme para a entrada de pessoas estranhas, né? Enfim, maior policiamento, né, das escolas. Então tem que ter uma série de protocolos aí também. Eu estou dando esse exemplo para dizer o seguinte: essa Uhum. lei da senadora Damares vem em bom momento, porque ela tenta oportunizar uma prevenção maior. Na verdade, o SUS, doutor Sérgio, nós sabemos que o SUS Uhum. deveria prever tudo isso, né? Mas a Uhum. gente vê que na prática isso não acontece. E essas crianças ficam com problemas de angústia, automutilação, né, que hoje é obrigatório, inclusive, a notificação nas escolas de automutilação, né? É, com sintomas de depressão graves até, que a família detecta, mas não sabe o que fazer, mas não tem um atendimento do sistema, né? O sistema não está preparado para fazer um atendimento em grande escala dessas crianças que são vítimas, né? Dessas situações de uma ansiedade muito grande, de uma depressão muito grande. Então, tem que ter um sistema de atendimento, de prevenção, de orientação para a família, tem que ter uma ação mais proativa do Sistema Único de Saúde, e é isso que a lei da senadora Damares prevê. Isso, então, essa lei, ela vai fazer com que as pessoas, os familiares, tenham mais acesso a encaminhamento de casos, Exato. Tem né, que de ter um pessoas serviço, depressivas. né? Cada Uhum. município tem que ter, ou cada região do município maior, tem que ter um Uhum. sistema de atendimento preferencial para as Crianças e crianças que estão em adolescentes. Uhum. sofrimento. Nós sabemos que o senhor aí em Brasília sempre foi um defensor da questão da saúde e desses assuntos relativos à saúde. E uma das coisas que o senhor tem lutado bastante, ou até tentado levantar, né, essas questões, em relação à questão da dengue, né? Nós tivemos aí uma epidemia, ou estamos tendo epidemia, e o governo federal não disponibilizou a vacina para toda a população, né? Só para um grupo etário. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Porque realmente é uma catástrofe realmente muito grande. A dengue, cada surto de dengue, ele piora o prognóstico, morrem mais pessoas.
Porque dengue tem quatro sorotipos, né? Eu, por exemplo, era secretário do Rio Grande do Sul, secretário de saúde, quando teve a primeira epidemia de dengue. E era uma epidemia de um determinado sorotipo da dengue. Então, ali ainda foi fácil, fácil, entre aspas, né? Nós tomamos uma série de medidas preventivas, de limpeza de áreas municipais, de cemitérios, de ferro velho, as famílias todas sendo orientadas como se proceder para evitar o criador de mosquito em casa, né? Então, ali ainda a gente conseguiu fazer um certo controle, não morreu ninguém, né? Mas foi grande, pegou toda a região noroeste do estado, norte do estado, pegou aí Santiago, pegou a região toda das Missões, a Grande Santa Rosa, a região de Passo Fundo, chegou até perto de Porto Alegre, mas não, mas terminou, né? E terminou do jeito que terminam as epidemias, terminou pela imunidade que foi aumentando a população e foi protegendo, né? Aqueles até que não tinham pego ainda o vírus, o mosquito com vírus tentava contaminar uma pessoa, não conseguia, tentava contaminar outra, porque já estava com imunidade, e ele acabava morrendo e sem passar o vírus. Então, o que que aconteceu? Naquela época, veio um sorotipo. De lá para cá, já tiveram. Essa é a terceira grande epidemia de dengue que acontece. Já é com outro sorotipo. E quando tem mais de um sorotipo, a pessoa pega de novo. Ela não pega o mesmo sorotipo, mas ela pega o sorotipo um, 2, 3, 4. Ela está com o sorotipo 2, ela pegou o 2, fez, imunizou para aquele sorotipo. Aí vem o sorotipo 3 ou 4, né, que é mais raro, mas vem o sorotipo e ela pega, e aí ela tem uma reação imunológica alterada que produz a dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica, ela mata, né? Ela pode dar hemorragia cerebral, ela pode dar hemorragia em várias regiões do corpo, e aí ela tem um grau de fatalidade maior, né, do que nas pessoas que só têm um tipo de dengue, né, que pegaram um sorotipo. A vacina foi testada há 6 anos, se criou uma vacina que realmente funciona. Foi testada há 6 anos, como deve ser toda vacina. No mínimo isso, né? Nós fizemos as vacinas às pressas aí na pandemia, que foram testadas direto na população e não tiveram eficácia esperada, né? Mas a dengue tem, essa vacina da dengue tem. Ela foi testada várias vezes e tinha disponibilidade. O Ministério sabia que ocorre no verão, em algum lugar do Brasil tem sempre uma epidemia de dengue no verão, né, nessa transição do verão para o outono. E aí tem que ter, poderia ter vacinado a população, iniciado um processo de vacinação em grande escala, e não fez, né? Essa informação antes, não fez, né? Podia prever, né? Todo verão tem esse tipo de epidemia, então vamos vacinar logo toda a população. Vacina para os quatro sorotipos e acaba. Não vai ter mais a dengue. Mas o Ministério, não sei se por falta de recurso ou por falta de planejamento, não fez. Então nós ficamos com esse saldo, inclusive, de dezenas de mortes no Rio Grande do Sul, milhares de mortes no Brasil, né? De pessoas que podiam mortes podiam ter sido evitadas se tivesse sido feito um planejamento de aplicação, não só num determinado grupo, mas na população inteira, porque todo mundo pega dengue. Aqui nós temos aqui, segundo o relato, de 6 milhões notificados, 6.484 casos prováveis de dengue, com 5.972 mortes provocadas. É. Ainda há 908 óbitos em investigação. Então, realmente, muitas mortes poderiam ter sido evitadas com a vacinação, né? Essa vacina evita a morte, né? Diferente Pois da é, Covid, que não evitou, mas essa exatamente. evita, né? É. Então a gente fica pensando por que, né, que o Ministério da Saúde não implementou um programa nacional de vacinação, né? Já que é uma doença, como o senhor falou, todo ano em qualquer parte do Brasil tem dengue, né? Isso é um. O Ministério está perdido. O Ministério está. A ministra que saiu deixou um saldo muito grande de incompetência, né, para resolver os problemas. O ministro Padilha até agora não disse a que veio, né? Espero que ele seja mais, pela experiência até que ele já teve de ter sido ministro antes, seja mais eficaz nas respostas, né? É, e
embora tenha coisas que estão acontecendo aí que eu não concordo, essa história do mais especialidades, está precisando mais especialidades porque a atenção básica não está resolvendo. A atenção básica tem que resolver 80% dos problemas no posto de saúde. Hoje está Uhum, terceirizada, quarteirizada, pejotizada. Está um caos, né? É um caos a atenção básica no Brasil. Pode ser que aí em Santiago funcione, em alguns lugares funcione, mas no Brasil é uma tragédia. E a maior parte dos lugares está terceirizada, virou um bico, né? O profissional não tem compromisso com o que está acontecendo. Por isso, Sérgio, nós estamos uhum. trabalhando uma PEC, a PEC 9 de 2025, que cria a carreira nacional do Sistema Único de Saúde para atenção básica, né? Onde todos os profissionais da atenção básica serão concursados e terão uma carreira com dedicação exclusiva, não vão poder ter outra atividade. O teto não vai ser mais o teto do salário do prefeito, e sim o teto do Supremo, né, que é o teto mais alto do país, do salarial, então ele vai poder ter uma carreira como tem um juiz federal, como tem um delegado da Polícia Federal, né? Ele vai poder progredir na carreira e ser um responsável pelos resultados, inclusive ganhar mais pelo resultado em saúde. Quanto mais gente ele atender, quanto mais doença prevenir, menos pessoas precisarem ir para o hospital ou irem para uma especialidade, ele vai ter um bônus no final do ano para premiar de prêmio, né, pelo resultado em saúde, não só o médico, mas como a enfermeira, toda a equipe de saúde. Isso é uma coisa, né? Eu tenho 45 anos de formado, né? Eu me lembro quando eu formei, a gente sempre tinha esse desejo que tivesse uma carreira, né, para o médico exercer assim com um tempo integral e dedicação também para que e a gente até hoje não conseguiu, né, deputado? Isso, espero que essa vez você consiga ter uma carreira, assim como o senhor falou, de juiz, ou mesmo de delegados, tem as suas carreiras, o médico, até hoje estamos nessa luta, né? É, E não, tem hora que na nossa geração, na minha geração, a gente consiga fazer com isso, porque senão nós vamos ficar só empilhando faculdade de medicina, né, e médicos, e a gente vê a qualidade do atendimento médico hoje tão deficiente no país, existe faculdade em cima de tudo que é lado, mas a qualidade certamente vai diminuir muito, né? E a gente então torce que essa PEC, né, que o senhor está nos referindo aí, possa criar uma carreira, finalmente uma carreira médica aqui no Brasil. quando fui prefeito, Sérgio, eu procurei, eu tinha ajudado a montar o SUS, né, na década de Uhum, 80. E aí fiquei com o compromisso de mostrar que funcionava, né? E eu virei prefeito lá em Santa Rosa e criei as primeiras equipes, organizei as primeiras equipes de saúde da família do Brasil. E criei com carreira. Criei uma fundação municipal com carreira, dedicação exclusiva. É, enfim, organizamos o sistema de saúde lá, né? Isso é possível. Eu estou dando esse exemplo para mostrar que é possível. E ainda mais se o governo federal entrar e bancar os salários mais altos, o governo do município bancar os salários dos técnicos, dos agentes, o governo do estado bancar os salários dos profissionais que estão de apoio, né, de especialidades de apoio às equipes de saúde da família, nós vamos ter um resultado muito bom. E ter meta. Meta é resolver 80%. Não tem por que não resolver 80% dos problemas sem precisar encaminhar para médico especialista nem para hospital, né? No posto de saúde. O posto de saúde é tem que ser verdade, né? resolutivo. Quando nós fizemos isso lá em Santa Rosa, Sérgio, nós reduzimos em Uhum. 40% a internação hospitalar, Não, né? é verdade, né? Funciona, funciona. A gente Uhum. mostrou que funciona. Agora, tem que ter uma carreira nacional, não adianta. Muitos municípios não têm como marcar mais com as despesas. Estão botando aí quase Uhum. 30, 40% do orçamento, quando tinha que colocar muito menos do que isso, né? Mas eles estão completamente desesperados e o sistema não funciona, porque aí não tem um médico, não tem um profissional, ele vai lá e tem que buscar alguém, aí uma empresa oferece, aí já faz terceirizado, a empresa fica com uma parte do recurso, o médico fica com um salário pequeno, mesma coisa para a enfermeira, né? Então isso tem que mudar, né? Eu acho que É a verdade, né? oportunidade é agora com essa PEC, vamos ver se estamos trabalhando em cima dela.
Muito bem, estamos no Rádio Verdes Pampas, nosso programa está especial hoje. Nós estamos batendo um papo aqui com o deputado federal, Osmar Terra, que é um dos deputados mais atuantes aqui do nosso estado. E a gente pensa, né, deputado, assim, uma das coisas que nós pensamos como gaúcho, que a gente, no Rio Grande do Sul, que está sofrendo muito, né, em todos os campos, em todas as áreas, a gente aqui no Rio Grande do Sul pensa assim que será que está faltando liderança aqui no nosso estado, né? Porque a gente assim está numa situação precária, assim no sentido econômico, esse problema do agro, nessa seca, essas enchentes. Então, o senhor é uma das poucas referências que nós temos aqui, né? Para que lutar pelo nosso estado, né? Já que o senhor foi prefeito, tem experiência tanto como no sentido assim, do executivo, como também legislativo, né? Será que está faltando, deputado, aqui que o senhor não disse como político, né? Eu sou aqui, vamos dizer, eu estou representando o povo aqui. Está faltando liderança no nosso estado. O Rio Grande do Sul está ficando para trás, tem muita gente indo embora daqui. Por que será, deputado? O senhor conhece muito bem a nossa situação, né? Eu acho que tu tem razão. Eu acho que está faltando liderança. Eu acho que cadê o governador? Onde é que está o governador nessas crises todas, né? Pega o SS Agro aí. Pessoal, gente está se suicidando, pessoas que não têm mais como pagar cinco frustrações de safra. Não é culpa do produtor, isso é culpa do clima. Agora, ele não tem nenhum alento, nenhuma ajuda do governo, nem federal, nem estadual, para enfrentar isso. É um absurdo. Até porque se ele tiver ajuda, ele vai produzir. Não há mal que sempre dure. O clima não vai ser sempre inóspito, né? Então ele vai poder produzir, ele vai poder pagar suas contas, ele vai poder gerar riqueza, mais ICM para o Estado. O agro é tudo, o agro mexe com o comércio. Pega Santiago. O comércio de Santiago depende do agro, né? Depende do dinheiro que vai circular. Se o agricultor não produzir nada, tiver endividado, tiver quebrado, quebra o comércio, quebra a área de serviço, quebra as indústrias, né? Os frigoríficos, quebra vai quebrando tudo, né? Então, nós vivemos um momento muito grave. Tia. E o governador, cadê? O governador sumiu. Ele não fala nada, ele não aparece. Eu fui já, olha, sem exagero, eu fui umas 8 reuniões com o SOS Agro em Brasília, tentando abrir porta com o ministro aqui, com o ministro lá, fazendo reunião com a bancada gaúcha no Congresso. Estão aí trabalhando uma legislação, com uma lei do Pedro Westphalen, com o Afonso Ram, que está de relator, né? Que prevê o alongamento da dívida dos agricultores. Vamos ver se a gente vota essa semana. Mas o governo federal não se mexe, não criou um governo paralelo aqui no estado com aquele ministério. Eu nunca tinha visto um ministério extraordinário dentro de um estado, né, só para aquele estado. É um governo paralelo, né? Mostrou que não confia no governador. Então, uma situação grave como essa, eu nunca vi, nessas 8 vezes que eu fui, nunca vi o governador. Ele era para ele estar lá, batendo na porta do Lula, sentando para negociar, disse, ó, eu vou botar tanto, ele fala em bilhões e bilhões que ele economizou, eu vou botar tanto para bater o juro da dívida, tu bota o dinheiro, alonga a dívida, vamos negociar com os bancos estatais. O Rio Grande do Sul tem o Bandesul, Banrisul, BRDE, por que não faz nada, né? É um governador que parece que fica atrás do toco, esperando ver para que lado vai ter uma vantagem política. Então, assim, nós temos e a população, como tu falou, muita gente indo embora. Tem muito empresário indo para Santa Catarina. Santa Catarina virou um Eldorado, assim, de quem quer empreender, né? No Rio Grande do Sul tudo é difícil. É difícil, os impostos são mais pesados, é difícil para registrar uma empresa, é difícil para conseguir crédito. Uma situação realmente complicada, né? Nós precisamos ter lideranças mais. Espero que mais fortes aí para ajudar o Estado, né? Espero que nas próximas eleições isso mude. É verdade, as eleições estão aí. O senhor, como é que nós podemos. O senhor está falando em crise, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está, de certa forma, angustiado, né? Com essa questão do agro, né? A saúde financeira do Rio Grande do Sul, né? Como é que o senhor vê, deputado, essa questão agora essa questão com os Estados Unidos, né? Que parece que também
são notícias, más notícias que nós vamos ter aí em relação a essa guerra comercial que está acontecendo, posição do governo, querendo endurecer com os Estados Unidos. A gente, como é que se vê a situação? Olha, eu vejo com uma falta de responsabilidade do Lula, né? Eu acho que o Lula não precisava provocar tanto o Trump como ele provocou nas últimas semanas, né? Ele aproveitou a reunião do BRICS para provocar, para dar a entender que o Brasil não precisa dos Estados Unidos, não precisa disso, não precisa daquilo. Tem um processo contra o presidente Bolsonaro, aí, que é o grande líder da oposição, é o maior líder da história recente do país, que está sendo processado por um crime que ele, na minha opinião, não cometeu, né? Parece mais uma perseguição política. Né? Então, o Lula, no BRICS, fez uma reunião esvaziada, não foi nem a China, nem o presidente da China, nem da Rússia, né? Uma reunião vazia ali que ele fez do BRICS, só para atacar os Estados Unidos. Então, o Trump não respondeu, era muito desaforo todo dia. O Trump agora entrou. Disse, bom, então, se a nossa relação vai ser essa, nós vamos estabelecer as regras na economia e condicionou a parar esse processo, essa perseguição contra o Bolsonaro. Então, eu acho que agora o governo brasileiro tem que negociar. Sabe por que ele tem que negociar, Sérgio? Porque todos os países Uhum, negociaram. Os Estados Unidos fez uma regra geral para o mundo para recompor as suas finanças, e quando ele fez essa regra geral, a União Europeia teve que renegociar, está tendo que renegociar. A China foi lá o primeiro que renegociou, né? Já fez um acordo com os Estados Unidos. O México, que é um país governado pela esquerda, já fez o seu acordo lá com os Estados Unidos. O Canadá, o único país que está criando por aqui. Sabe o que eu acho? O país está um uhum, caos. O Brasil nunca teve tão mal. A economia, o juro alto. O juro come mais da produção no Brasil, né? Prejudica mais a produção, o juro alto do jeito que está, do que o próprio acordo esse das taxas do Trump aí para alguns setores, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento. O Lula perdeu o fio da meada. Ele não sabe mais para onde é que vai. E a popularidade dele foi para o chão, né? Então, ele está buscando uma maneira de aparecer. É dizer que voltou aquele discurso da década de 60, lutando contra o imperialismo americano, que o imperialismo não vão mandar na gente. O Trump não está querendo mandar, ele apenas está querendo negociar, né? Ele está querendo fazer uma negociação, mas nessa negociação ele coloca uma questão política, como ele colocou com o México, como ele colocou com o Canadá, na questão das drogas no México. O México tem que segurar as drogas, tem que parar de mandar gente para os Estados Unidos, né? Tem que segurar o seu povo lá. O Canadá, a mesma coisa, né? Fentanil, aquela droga que está matou 150 mil americanos no último ano, né? Uma droga pesada que vinha do Canadá. Então, o Trump está tentando fazer a negociação pensando no seu país, é claro, né? Mas pensando também em ter governos amigos, né? E não governos inimigos, como o Lula está querendo fazer. Então, se todo mundo negocia, o Lula não quer negociar, está fazendo beicinho, né? Está fazendo que quer enfrentar o imperialismo e não sei o quê, a responsabilidade é do Lula. O Lula tem que pagar, tem que responder pelo que está acontecendo, né? Desde o início, se ele não tivesse provocado os Estados Unidos, se ele não, os Estados Unidos inclusive, poupou o Brasil da primeira leva de taxações, né? O Brasil ficou com um valor razoável lá de taxas e tal, que poucos países do mundo ficaram. Mas aí o Lula continuou provocando, continuou desafiando. E agora? Né? E agora o que ele vai fazer? Né? Ele vai fazer o quê? Vai declarar guerra aos Estados Unidos? O que ele vai fazer? Né? Então, ele está só fazendo cena. É um jogo de cena, minha gente, para tentar recuperar uma popularidade que ele já perdeu há muito tempo. Então, é isso. Nós estamos sendo vítimas de um jogo de cena de um governo inepto, um governo incapaz, incompetente, que está levando esse país para o buraco. verdade. O senhor está falando da questão das drogas, que essa questão americana, né? O senhor, ano passado, fez sérias críticas, o Supremo Tribunal Federal, em relação àquela política das cotas, que, na realidade, como o senhor mesmo fala, liberou o tráfico de drogas no Brasil, ou ajudou, né? E as cotas de 40 gramas de maconha que a pessoa pode, né? O senhor, na época, fez bastante críticas sobre isso, né?
E gostaria que o senhor comentasse sobre essa questão, né, que é o problema dos Estados Unidos e a nós também, né? Hoje o Brasil parece que virou aí um país de narcotraficantes, né? O problema do tráfico é esse, né? O tráfico, diferenciar o traficante do usuário já é uma dificuldade. Mas eles tentam fazer uma diferenciação pela quantidade de droga portada, né? Então, quem está com 40 gramas, até 40 gramas, não é traficante. O tribunal quer fazer isso, sem o povo pedir para ele fazer isso, né? Sem o Congresso autorizar, o Congresso já decidiu, o Congresso estava decidindo, inclusive colocando na Constituição, no meio do caminho da votação na Câmara, o Supremo atropelou. O Supremo não tem essa função. Ele não é para fazer leis, né? Se 40 gramas fica liberado, são mais de 100 cigarros de maconha. Vocês acham que isso aí vai aumentar, vai diminuir ou vai aumentar o consumo de maconha? Quantos jovens vão ficar esquizofrênicos? Quantos jovens vão ficar incapacitados para o trabalho? A maconha é uma droga incapacitante. Ela produz danos cerebrais permanentes. Ela é uma tragédia, né? Além de abrir caminho para outras drogas. Então, o Supremo não pensou nas consequências do que ele fez? Ou ele está preocupado só em liberar a maconha, dizer que é liberal, né? Como o ministro Barroso disse? Qual é o problema de puxar um baseado se está em casa assistindo um filme na televisão? Olha o mundo que puxar o baseado cria, né? Olha, as favelas tomadas pelo crime organizado, as bocas de fumo controladas com armas de alto calibre, né? A juventude adoecendo e se tornando incapaz. Eu conheço pessoas, inclusive até pessoas próximas da minha família, jovens brilhantes que até os 16, 17, 18 anos eram gênios e se transformaram quase num zumbi, né? Não conseguem trabalhar, não conseguem ter renda, moram com a família, só com a maconha, sem usar outra droga, só com a maconha, né? Então, eu acho que nós temos uma responsabilidade sobre isso. Isso é de interesse da nação inteira e o Supremo não pode decidir pela nação. Quem decide pela nação é o Congresso. Nós somos eleitos de 4 em 4 anos, são eleitos deputados e senadores e um presidente da República, mas o presidente da República e os senadores é a eleição majoritária. Quem é eleito por toda a população é a Câmara dos Deputados, que o voto é proporcional e vale, mesmo que não eleja o deputado que tu quer, o teu voto vale para a legenda, para eleger outro da mesma legenda. Então, a Câmara dos Deputados é que tem que decidir junto com o Senado referendar. Não é o Supremo. Essas 11 pessoas não têm voto nenhum. Ninguém votou neles. Não tem concurso para ser ministro do Supremo. São escolhas políticas. São cargos de confiança, praticamente, de um presidente da República, né, para proteger a Constituição. Por isso que é possível fazer isso se o Supremo ficar só cuidando da Constituição. É um órgão técnico. Aí o presidente da República tem que escolher pessoas técnicas que vão cuidar da Constituição. Não, agora o ministro Barroso disse que eles deixaram de ser técnico para ser um órgão político. Tu imagina um juiz de Santiago aí, que eu não conheço, mas imagina um juiz de Santiago chega e diz, não, agora eu vou ser político, eu não vou ser mais técnico. O juiz tem que ser técnico, pelo amor de Deus, para confiar, para as pessoas confiarem no resultado, no julgamento. Se ele faz uma escolha política, derrotamos o bolsonarismo, que nem fez o ministro Barroso, qual é a confiança que pode esperar da população? E que direito ele tem de fazer isso? Quem é que pediu para ele fazer isso, né? Então a gente tem que reposicionar as coisas. O Supremo tem que cuidar da Constituição, tem que ser um órgão técnico. O Senado, a Câmara, junto com o Senado, o Congresso decide as leis, né? E o Executivo cumpre. É isso. Então, isso está tudo bagunçado no Brasil hoje, né? Nós temos, como tem um executivo fraco, né? O Lula é um presidente fraco, né? Ele fica se escondendo atrás do Supremo, do STF, para conseguir aprovar as coisas que ele quer. Aí o Supremo decide como lei. Essa questão das drogas, a questão olha só a gravidade disso. O marco temporal das terras indígenas. O Supremo está querendo decidir, nós já decidimos 2 vezes. O Congresso já decidiu 2 vezes que está fixado na promulgação da Constituição em 88 o que é terra indígena e o que não é. Agora eles estão abrindo novas terras indígenas. Qual é a segurança jurídica que tem? Tem famílias que estão há 100 anos trabalhando, cultivando a terra, o avô, o pai, o
o filho, o neto, estão produzindo, são produtores, e agora da noite para o dia chega um cara da Funara, agora você tem que ir embora. Essa terra agora é indígena, como aconteceu em Vicente Dutra. O centro de Vicente Dutra virou terra indígena agora, recente, né? E o PT abençoando isso, o governo do PT abençoando isso. E o Supremo também. Aí vem o Supremo decidir sobre censura. Tu imagina, Sérgio, a liberdade que hoje tem o mundo, a humanidade, não é só o Brasil, de dizer tudo que pensa, de ouvir opiniões diferentes, de debater, todo mundo fala com todo mundo. Isso é uma maravilha, isso nunca aconteceu na história humana. Agora vão censurar, vão dizer que uma coisa é a fake news, que o Supremo acha que é fake news, né? Porque o que é fake news? É a opinião deles, né? Como foi na pandemia, né? A grande mídia, ela censurava tudo que não era de acordo com o que eles diziam, né? E erraram feio, né? Na pandemia, criou um descrédito, inclusive, em relação à vacina, que eu acho que não deve ter esse descrédito, né? A vacina é muito importante, as vacinas são muito importantes. Então, assim, tem coisas para se falha uma coisa e se a gente critica, pode ir para a cadeia ou pode ser banido das redes. Que país é esse, tio? Onde é que nós estamos vivendo? Quem é que pediu isso? O povo pediu isso? Não. Teve algum plebiscito que o povo disse, não, agora vocês têm que censurar, vocês têm que estabelecer as terras indígenas, vocês têm que estabelecer cota para maconha. Não, a população não foi ouvida nunca. Ela é ouvida através dos deputados ou através de um plebiscito. Mas não aconteceu nada disso. Os deputados decidiram diferente do Supremo e está valendo o que o Supremo decide. Onde é que nós vamos parar? Que democracia é essa? Que liberdade é essa? Isso sim é uma ação não democrática, né? Tirar o direito da Câmara e do Senado decidirem as leis no Brasil. O ano passado, em relação às drogas, o senhor estava falando assim, a indústria de tabaco se prepara para fabricar cigarros de maconha no Brasil em escala colossal. Isso é uma afirmação sua. Isso mesmo. Porque quem patrocinou, quem está atrás do patrocínio dessa liberação, ou pelo menos está interessada nessa liberação, é a maior empresa do mundo, é a BAT, British American Tobacco. Ela hoje comprou a Souza Cruz, ela é a maior empresa do Brasil de produção de cigarro, de tabaco e do mundo. A BAT comprou, no final de 2024, de 23, ela comprou duas empresas grandes de maconha, uma do Canadá e outra da Alemanha. Tu acha, gastou quase 500 milhões na época para comprar. Tu acha que ela gastou isso para fechar essas empresas? Ou para entrar no ramo? É claro que é para entrar no ramo, né? Logo depois o Supremo decide a liberação, a legalização, né? Uma coisa assim interessante de raciocinar também, né? E fica valendo essa regra para as famílias vão sofrer muito mais com os seus filhos drogados, né? Com a dificuldade, porque é uma doença incurável, a dependência química, né? E como é que vai resolver isso? A pessoa pode ficar em abstinência, mas ela tem que fazer um esforço enorme a cada dia para não usar a droga de novo, né? Como os alcoólicos fazem em relação ao álcool, né? Dizem, né? Não há ex-alcoólatra, existe alcoólatra em recuperação e tem que evitar o primeiro gole a cada dia, né? E é isso que acontece com as outras drogas também. Por isso que a lei, eu sou autor da lei sobre drogas, né? Nosso programa... Essa lei é uma lei dura no sentido de não permitir a descriminalização. É crime usar, é crime vender. O crime de uso tem uma pena mais branda, não vai preso, são penas alternativas. O crime de vender tem penas altas, né? De prisão. Então, é para evitar a disseminação. Quanto menos for perigoso, quanto menos risco tiver andar com droga no bolso, muito mais gente dependente química vai ter. E depois que a pessoa fica com dependência, não tem volta. É importante que se saiba isso. Não tem volta. Essa coisa de achar, não, fulano é ex-drogado. Não tem ex-drogado. Tem drogado em recuperação e tem que evitar usar a cada dia, né, para poder levar uma vida minimamente normal. É isso aí. Nós estamos aqui na Rádio Feira Pampas, Santiago do Sul, para toda a região centro-oeste do estado, falando aqui vários assuntos relativos à saúde,
com o nosso deputado federal, Osmar Terra, que é um defensor, e não apenas defensor, porque conhece também, né? E foi, durante a pandemia, por exemplo, um grande defensor de medidas que eram, na realidade, contrárias, né? Pela sua experiência, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo naquela época, e o senhor Sim. dizia que a pandemia só acabaria quando todos, né? Ou pelo menos a maioria da população tivesse. E você pensava na vacina de uma forma assim que ia resolver todos os problemas, e a gente viu que não aconteceu, né? Então o senhor estava com a razão naquele tempo e continua até hoje. E só acabou porque uma quantidade enorme das pessoas pegou o vírus, Uhum. gigantesca, e fez imunidade natural. Que é a imunidade. Eu, por exemplo, peguei o vírus antes de ter a vacina, peguei ali em novembro de 2020, né? E depois me considerei imunizado pelo vírus, como todo mundo, quando pega uma gripe, Uhum. fica imunizado pelo vírus que causou a gripe, né? Não pega de novo, né? Pega outro tipo de vírus. Ah, mas pegou gripe de novo? Não, é outro vírus, outro tipo de gripe, né? Mas a gripe não é uma doença só, com um vírus só. Ela tem dezenas de vírus que causam, de influenza, né? Que causam o que a gente chama de gripe, né? Mas o que a gente é proteger, como a gente falou da dengue, né? A pessoa que pega um sorotipo não pega de novo, né? E a pessoa que pegou, não tinha vacina na época, não tinha nada, nós pegamos, eu peguei, né? É, eu até hoje, Sérgio, eu faço de 3 em 3, 4 em 4 meses, eu faço exame de anticorpos para Covid. Eu estou com os anticorpos lá em cima. Eu estou com a BU, né? As unidades, né? de anticorpos. Eu estou com essas unidades 60 vezes maiores do que uma pessoa, do que o mínimo que se precisa para estar imunizado, sem nunca ter feito a vacina, né? É. Eu te garanto que eu tenho mais imunidade que a maioria das pessoas que fizeram vacina, O senhor né? não fez a vacina, então, Não fiz porque eu né? achei. Ou eu entendo alguma coisa de imunidade, ou eu não entendo mais nada, né? É, Quem quem pega uma entende, doença fica imune, né? quem entende de vacina não fez, né? Interessante É. isso. É, a Mas gente, teve vacina para todo mundo, é importante dizer isso também, isso né? é verdade, né? Teve Não vacina para todo vamos, mundo. O Bolsonaro providenciou que é, ninguém ficasse sem. Agora, ele não fez, eu não fiz, muita gente é não fez, né? verdade, Mas 80% fez. E o é, que adiantou? Pegaram igual. é. Quando nós Não estamos com dimi- 80% da população vacinada, explodiu a Ômicron. Todo mundo isso pegou. mesmo, de novo, né? Então aí Outra foi formando variante, né? imunidade natural, né? É verdade. É, mas foi uma pandemia que nos trouxe muitas lições, né? Muitas lições, assim, em Sim. relação à questão, né? Achava que era uma coisa diferente das outras, mas não, na realidade foi a mesma sequência de eventos e Era um fatos, vírus né? respiratório, a única diferença que teve foi que ele tinha uma capacidade de mutagênica, ele tinha mutações mais rápidas, né? Uhum, Então ele foi sendo, quando estava terminando uma cepa, já aparecia uma outra que contaminava mais rápido. Então teve várias ondas, né? Cada onda dessa foi uma cepa, né? O que a uhum, gente achou no início é que ia ter só uma cepa, como foi o H1N1, né? Como foi a gripe asiática, como foi a gripe espanhola, né? Ia ter uma cepa só. E no caso do coronavírus, a diferença é que ele tinha, embora fosse um vírus respiratório que nem os da influenza, ele tinha uma velocidade maior de mutação e de contágio. Então, mas agora criou tanta imunidade que acabou. As pessoas todas pegaram. Todas não, 80%, 90% da população teve. Até quem não sabe que teve pode ter tido. É só fazer um exame de anticorpos que vai ver. uhum. Pode ser detectada, né? É. Deputado, a gente, assim, já estamos indo mais para o final do nosso programa, nesse sábado, né? A gente agradece a sua participação, mas antes gostaria de ver as suas colocações a respeito da saúde no Brasil, né? O senhor falou um pouco que o Ministério da Saúde parece meio perdido nas questões que a gente tem hoje, né? Como é que o senhor vê aí? O senhor acha que somente uma nova eleição vai mudar? Falou também que hoje o nosso legislativo federal é fraco, não toma posições. Como é que o senhor acha? Como é que o senhor vê isso? Vai Não, melhorar agora ou só depois de uma nova eleição?
Eu acho que o legislativo toma posições, né? Chega em momentos críticos que ele é obrigado a tomar posições. Eu acho que é claro que se as pessoas vão eleger um novo legislativo, elas têm que pensar nisso, né? Escolher pessoas que tenham uma história, que tenham dado provas de coragem, né? De ter enfrentado a situação, e não pessoas que se assustam, né? Representantes que se assustam fácil, né? Com ameaças, né? Então, ou que são corrompidos também, né? Que são poucos, espero que sejam poucos, né? No Congresso, mas que tem gente também, né? Toda parte tem. Então, eu acho que o voto vai ser decisivo, inclusive nos senadores, né? Eleger uma maioria de senadores conservadores pode acalmar também essa interferência excessiva do Supremo. Ninguém quer punir ninguém, mas se tem que botar um freio, tem que botar um freio. Não dá para continuar um país sendo governado pelos que não têm voto, né? Mandado pelos que não têm voto. Então, para que democracia? Para que eleger as pessoas, né? Se os que não têm voto nenhum mandam no país, né? Então, eu acho que isso também vai servir para botar as coisas no lugar. Eu acho que essa eleição vai botar todas as coisas no lugar. E eu acho que o nosso trabalho tem que ser de garantir esse espaço democrático, né? A democracia está no voto, a democracia está nos representantes eleitos, né? E esses têm que se posicionar, né? E as conjunturas, eu estou com uma longa trajetória, né, Sérgio? Eu sou Uhum. 7 vezes deputado federal, né? Sete Então, vezes. 7 vezes, né? Uhum. E se Deus quiser, se eu tiver saúde e as pessoas quiserem, né? Aí depende Uhum. também de quem vai votar, né? Mas eu pretendo eu sou ser um pré-candidato à reeleição como deputado federal de novo, para o 8º mandato, né? Eu sou o mais Uhum. longevo da bancada gaúcha hoje, É isso que eu tem ia mais perguntar, né? mandatos. São quantos anos? Quase 30 anos, né? É, é, Quase é. 30 anos deputado, né? Então, Esse- nessa caminhada, eu vi de tudo. Inclusive, vi um governo que distribuiu cargos, como o da Dilma, chegou a entregar 5 ministérios para o MDB na véspera do impeachment, para tentar ganhar os deputados, ganhar o MDB, e não ganhou, né? Uhum. O MDB votou pelo impeachment, na ampla maioria, né? Então é isso, o povo na rua também pesa, né? O povo se manifestando pesa muito, muito, né? Até para as decisões dos parlamentares, que têm responsabilidade, têm que prestar conta para esse povo, né? Então eu acho que as coisas tendem, eu acho que esse para-te-quieto que o Trump deu aí na política, né? No Brasil, foi mais uma reação do que uma ação dele. Ele não tomou a ação de prejudicar o Brasil. Ele podia ter feito isso lá no início, como ele fez contra a China, contra o Irã, contra outros países, né? Ele não fez isso contra o Brasil. Ele só fez depois do Lula desaforar ele o tempo todo, né? E o Lula está fazendo isso para ganhar ibope, para ganhar prestígio, né? Dizer que enfrenta o imperialismo, né? Então agora está na hora de botar as coisas no lugar, vamos fazer a negociação, vamos entrar nos eixos. Acho que tem que parar essa perseguição contra o Bolsonaro também. O Bolsonaro tem que ter o direito, se quiser ser candidato, ser candidato. Eu acho que será o meu candidato, se ele for candidato, né? E espero que seja, né? E nós vamos estar, de novo, revivendo o que é a democracia no Brasil. Hoje nós estamos num mundo muito estranho, né? Que a democracia não vale muito, né? Então, eu acho que nós temos que fazer a democracia valer. Eu acho que esse é o papel hoje do Congresso, né? E de quem ama o Brasil, quem quer fazer uma política de liberdade, de construção de valores, né? E éticos e morais também, né? Eu sou lavajatista, eu sou defensor da Lava Jato. Acho que foi uma perda muito grande essa anulação, praticamente, da Lava Jato que foi feita, né, nos últimos anos. Eu acho que a política tem que ter moral, tem que ter. E o combate à corrupção tem que ser ininterrupto, né? E hoje está acontecendo é dos corruptos estarem sendo soltos, tá vivendo uma vida mais tranquila e quem lutou contra a corrupção está sendo ameaçado, né? Então vamos botar as coisas no lugar. O Brasil precisa ir para os eixos, né? E para construir uma sociedade melhor de se viver, uma sociedade sem droga, uma sociedade saudável, né? Para a juventude e empreendedora, né? Que o jovem possa sonhar
em ser um grande empreendedor, né? Em ser uma pessoa que muda a realidade da sociedade que vive através das inovações, das coisas importantes que a juventude tem que sonhar. É isso. Eu acho que é esse o caminho que a gente tem que seguir. Então, muito obrigado, né? A gente quer agradecer aqui. Estamos aqui em Santiago, à sua disposição. Quando tiver, eu não, já lhe entrevistei várias vezes, né? Acho que é a terceira ou quarta vez. Mas nunca tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, né? Mas Então, eu vou para te quem sabe. visitar, Sérgio, se é por Pois isso. é. Não seja por isso, eu vou te visitar logo aí. Essa é... Eu quero Não, lhe conhecer. nessa última eleição até eu fiquei mais afastado, né? Nas outras sempre tive apoio aí do Ruderson, de algumas pessoas, aí Uhum, do hospital, né? uhum, E tive essa oportunidade de fazer uns votos, aliás, uns bons votos aí em Santiago. Mas é, na última eu fiquei longe, porque o Marcelo Brum era o candidato local, eu é não quis verdade, né? atrapalhar, né? E Uhum, ele colocou muito recurso aí, uhum, ajudou bastante a cidade, eu não quis criar nenhuma dificuldade aí para ele. Mas eu tô totalmente disponível aí, né? Vou uhum. voltar aí a visitar o hospital, te visitar aí. Isso aí. Vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar aí também, tá bom? Então, eu agradeço, então, esse momento. Eu sei que a sua agenda é cheia também. E vamos nos encontrar, né? Vamos nos Muito encontrar, se obrigado. Deus quiser. Muito obrigado, então. Um grande Estamos abraço aí. aí. Então, um abraço, obrigado Obrigado. por esse momento aí.